Que temporada estamos tendo, hein? Dominância da McLaren, mas disputa interna acirrada entre Lando Norris e Oscar Piastri, e com um golpe duro nessa última corrida para Lando, fique até o final do vídeo para saber como essa história vai se desenrolar. A McLaren está prestes a escrever um dos capítulos mais intensos da Fórmula 1 moderna. A equipe já caminha para confirmar o título de construtores de 2025, com uma vantagem absurda sobre a segunda colocada, Ferrari, e com isso, um novo cenário começa a se desenhar. A rivalidade interna entre Oscar Piastri e Lando Norris pode ser liberada para acontecer sem amarras. Até aqui, a estratégia da McLaren tem sido clara: deixar os dois pilotos competirem, mas sempre com responsabilidade, sem ultrapassar a linha que poderia custar pontos preciosos para o time. Nada de toques. Nada de disputas suicidas, nada de jogar fora resultados importantes. Afinal, os construtores são o verdadeiro alicerce da Fórmula 1, trazendo prestígio e principalmente a fatia mais gorda do dinheiro da categoria. Mas esse controle tem prazo de validade. Assim que a McLaren carimbar matematicamente o campeonato de construtores, a história muda. A partir daí, Norris e Piastri estarão liberados para uma guerra aberta pelo título de pilotos, correndo com faca nos dentes, sem travas internas e sem a equipe ter que escolher um lado. E depois do que aconteceu ontem em Zandvoort, com o abandono cruel de Norris e a vitória dominante de Piastri, essa narrativa ganha ainda mais força. O time já começa a ver que pode chegar mais rápido do que imaginava nesse ponto de guerra civil dentro da própria garagem. Será que a McLaren está prestes a criar a maior rivalidade interna da década? Para entender o cenário da McLaren, a gente precisa olhar para os números. E eles são simplesmente assustadores. A equipe de Woking já soma 584 pontos na tabela de construtores, contra apenas 260 da Ferrari, que aparece em segundo lugar. Estamos falando de uma diferença de quase 324 pontos, algo raríssimo de ver em uma Fórmula 1 tão competitiva nos últimos anos. Esse abismo mostra duas coisas. Primeiro, que a McLaren construiu o carro mais equilibrado e competitivo da temporada. Não é só Piastri ou Norris brilhando individualmente. É a força do conjunto que colocou o time em outro patamar. Segundo, que o título de construtores está praticamente garantido. Matematicamente ainda não está fechado, mas na prática, só um milagre faria a Ferrari, a Mercedes ou qualquer outra equipe alcançar esse desempenho. E por que isso importa tanto? Porque o campeonato de construtores é a alma financeira da Fórmula 1. É através dele que as equipes recebem a maior parte das suas premiações em dinheiro. Vencer significa não só status e prestígio, mas também recursos para investir nos próximos anos. Por isso, até agora, a McLaren vem controlando suas peças, garantindo pontos e evitando riscos desnecessários. Agora gostaria de pedir para você se inscrever no canal e comentar o que está achando dessa temporada eletrizante. Mas conforme esse título se aproxima, uma nova fase começa a nascer. Com os construtores no bolso, a McLaren não terá mais motivos para segurar a briga interna. E aí, meus amigos, o espetáculo será puro. Norris contra Piastri, sem freios, pelo campeonato de pilotos. Mesmo com uma vantagem gigantesca nos construtores, a McLaren tem sido cuidadosa em sua forma de administrar seus dois pilotos. A palavra de ordem até aqui foi liberdade com responsabilidade. O que isso significa? Que Norris e Piastri podem sim disputar entre eles, podem brigar por posições e até dividir curvas, mas dentro de limites muito bem definidos. Não pode haver toques que comprometam a corrida. Não pode haver manobras desesperadas que custem pontos à equipe. E principalmente não pode haver uma guerra interna que coloque em risco o título coletivo. Essa postura não é novidade na Fórmula 1. Vimos isso em várias eras dominantes. A Mercedes fazia o mesmo com Hamilton e Rosberg. A Red Bull já adotou a tática em tempos de Vettel e Webber. E até a Ferrari lá atrás sabia a hora de segurar seus pilotos. A diferença é que a McLaren, neste momento, está deixando claro que não há um número 1. Ambos têm carta branca para lutar, desde que respeitem a linha que separa a competitividade do desastre. E a verdade é que até aqui, Norris e Piastri têm cumprido bem essa cartilha. Não vimos colisões entre os dois, não vimos brigas que prejudicassem o time. Mas essa paz é relativa, é como se fosse um acordo de trégua temporária, válido apenas até o título de construtores ser carimbado. A partir dali, o cenário muda completamente. O que todos estão esperando agora é o momento em que a McLaren vai confirmar matematicamente o título de construtores. E, acredite, esse será o ponto da virada na temporada. Por quê? Porque, a partir desse instante, a prioridade deixa de ser a equipe e passa a ser de fato a disputa individual entre os pilotos. Sem a pressão de precisar acumular pontos a qualquer custo, sem o medo de perder a vantagem gigantesca, a McLaren pode finalmente dizer: agora, Norris e Piastri, está nas mãos de vocês. Corram com tudo. E é justamente aí que mora a beleza e o perigo dessa situação. A equipe está prestes a dar liberdade total para uma batalha que pode ser épica, mas que também pode colocar em risco a harmonia interna. Pense em outras grandes rivalidades dentro do mesmo time. Senna e Prost na McLaren, Hamilton e Rosberg na Mercedes.
Todas elas nasceram justamente em cenários em que o carro era dominante, e a equipe já não tinha mais rivais diretos no campeonato. Nesse contexto que Piastri e Norris vão se enfrentar de igual para igual. O australiano já mostrou que tem frieza de campeão. O britânico, por sua vez, tem velocidade e está determinado a não deixar escapar sua chance. Dois jovens leões, dentro da mesma jaula, lutando pelo mesmo prêmio. E quando a McLaren liberar a guerra, a Fórmula 1 pode entrar em uma nova fase explosiva. O que aconteceu no GP da Holanda foi o estopim perfeito para transformar a rivalidade entre Oscar Piastri e Lando Norris em algo ainda maior. Enquanto Piastri viveu um domingo dos sonhos, vencendo de forma dominante e ampliando sua liderança, no campeonato Norris enfrentou um pesadelo daqueles que marcam a temporada. Lando vinha fazendo uma corrida sólida, mantendo-se próximo do companheiro e ainda sonhando em conquistar pontos importantes para seguir vivo na briga pelo título. Mas o destino foi cruel. Uma falha mecânica acabou apagando suas chances, obrigando-o a abandonar e ver seu rival direto abrir ainda mais vantagem. Em termos de campeonato, esse abandono foi um golpe duríssimo. Do outro lado, Piastri não apenas venceu, ele venceu com autoridade. Controlou as relargadas após os safety cars, mostrou consistência do início ao fim e deu a sensação de que ninguém poderia pará-lo naquele domingo. Foi a típica performance que não só garante pontos, mas também impõe respeito psicológico. Esse contraste entre os dois pilotos mexe diretamente com a balança dentro da McLaren. A equipe sabe que precisa manter a harmonia até confirmar os construtores, mas na prática já é impossível ignorar que Piastri começa a se destacar como o nome mais forte para o título. E isso coloca pressão extra em Norris. A partir de agora, cada corrida será uma batalha não só contra o grid, mas contra o próprio companheiro de equipe. Quando a McLaren finalmente confirmar o título de construtores, a Fórmula 1 pode entrar em um dos momentos mais emocionantes da década. Porque a partir daí não haverá mais freios internos. Norris e Piastri estarão livres para disputar cada curva como se fosse a última, sem precisar pensar em proteger pontos para a equipe. Isso significa que poderemos ver duelos diretos, disputas roda a roda e, inevitavelmente, momentos de tensão máxima dentro do mesmo box. A rivalidade, que até agora tem sido contida pela política de responsabilidade da equipe, pode ganhar contornos de uma verdadeira guerra civil. E o mais interessante é que os dois estão em fases diferentes, mas igualmente perigosas. Piastri mostra uma frieza impressionante, como se tivesse anos de experiência, e parece cada vez mais pronto para assumir o papel de campeão mundial. Norris, por outro lado, sabe que talvez esta seja a sua grande chance de ouro. Depois de tantos anos na equipe, ver o companheiro mais jovem tomar a frente pode ser o maior combustível para ele lutar como nunca. Se a McLaren realmente liberar essa batalha, estaremos diante de um espetáculo que vai além da disputa pelo título. Será uma narrativa de choque de estilos, personalidades e estratégias. Uma batalha que pode redefinir não apenas a temporada, mas também o futuro da equipe e da Fórmula 1. O mundo vai assistir de camarote a dois leões brigando pela mesma coroa. E é nesse cenário que a Fórmula 1 pode viver uma das fases mais emocionantes dos últimos tempos. A McLaren já tem os construtores praticamente garantidos, e quando isso for confirmado, o espetáculo vai mudar de palco. De uma corrida contra as outras equipes, para uma batalha interna entre dois pilotos de altíssimo nível. Oscar Piastri já mostrou que é frio, calculista e capaz de entregar corridas quase perfeitas, mesmo sob enorme pressão. Sua vitória em Zandvoort foi a prova disso. Do outro lado, Lando Norris carrega a velocidade, a garra e o peso de anos de dedicação à McLaren. Mas agora precisa reagir se não quiser ver o sonho do título escorrer pelos dedos. Quando a equipe liberar os dois para brigarem sem restrições, a temporada pode se transformar em um verdadeiro campo de batalha dentro da mesma garagem. E isso mexe não só com o campeonato deste ano, mas também com o futuro da McLaren. Será que esse duelo vai consolidar uma nova era dourada para a equipe, ou vai abrir feridas difíceis de cicatrizar? E aí eu quero saber a sua opinião. Quem leva-as melhor nessa guerra interna que está prestes a explodir? O talento frio e cirúrgico de Piastri ou a experiência e fome de vitória de Norris? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque daqui para frente cada corrida promete ser ainda mais eletrizante. A Fórmula 1 está prestes a viver uma nova rivalidade histórica, e você vai acompanhar tudo aqui.